Considerações iniciais, a gente precisa entender o seguinte, que o transtorno do espectro autista é um transtorno extremamente complexo no que diz respeito à neurobiologia, como também à parte genética, aos estudos dos genes em si que desencadeiam o transtorno. Então aqui eu peço muita paciência da parte de vocês para que a gente consiga destrinchar esse transtorno a nível neurobiológico e vamos analisar também alguns aspectos genéticos do transtorno em si para conseguir entender o quadro do autismo, esse quadro extremamente complexo e que tem multivariações na neurobiologia e na parte genética também. Então eu peço muita paciência de vocês para que a gente consiga ter uma ideia adequada do que é o transtorno do espectro autista. Esse transtorno, ele como podemos analisar a nível de sintomas e de características comportamentais, ele é um espectro. O que significa isso? O espectro é quando no problema em si, no transtorno em si, tem variações em termos de sintomatologias, em termos de graus que comprometem certas funções no transtorno. Então, no autismo, temos os transtornos mais leves, em que a criança tem um comprometimento maior nas funções sociais, nos comportamentos sociais, mas existe uma certa dimensão elevada em termos de genialidade dessa criança. Porque normalmente no quadro de autismo leve, a criança tem um comprometimento nas funções sociais, mas a sua inteligência está muito bem preservada ou está muito além da média. Existem crianças nesse grau em que tem uma genialidade na música, nas artes, tem um favorecimento assim enorme na capacidade de memorizar as coisas, de estudo. Então esses graus leves, na verdade, comprometem mais a parte social da criança. O intelecto se preserva e muitas vezes se torna além da média, né? Temos os comprometimentos mais acentuados nesse transtorno do espectro autista, em que a criança vai ter um comprometimento de fato nas suas funções de linguagem, nas suas funções sociais, e isso vai ser algo extremamente complicado de fato, e muitas vezes compromete também a capacidade intelectual. Então essas crianças têm perdas, deficiências cognitivas. Na ciência, e o que a gente sabe hoje na pesquisa científica, é que esses graus mais graves do autismo são os mais estudados no sentido de tentar corrigir essa normalidade. Por quê? Porque são de fato os quadros em que há um comprometimento maior nas funções da criança e do adulto também. Por isso as pesquisas estão cada vez mais proeminentes nesse sentido, de tentar encontrar uma forma de corrigir essa falha. E aí nós vemos que a base principal da correção disso daí é no tocante à genética, compreender as anormalidades genéticas no espectro autista, porque assim, de certa maneira,
conseguimos intervir neurobiologicamente na maquinaria cerebral. E o que precisamos entender e ter como mente é que o autismo é um transtorno que tem uma carga genética altíssima. De todos os transtornos neuropsiquiátricos, o autismo é o que mais tem a vulnerabilidade dos genes. Então, diante disso, percebemos que além de ser um transtorno extremamente complexo a nível neurobiológico, nós percebemos que a carga genética vai, de certa maneira, interferir nos circuitos cerebrais, não só nos circuitos, mas a nível de neurotransmissor, a nível de neuroanatomia, de estruturas cerebrais. Por isso, essas pesquisas daqui 10, 15 anos vão ajudar bastante para encontrar a raiz do problema. Eu gostaria de elencar aqui, de fato, vários pesquisadores que eu acho que estão fazendo um trabalho fantástico e eu estou extremamente admirado por esses pesquisadores, pelo grau de comprometimento que eles estão na ciência para desvendar os problemas, né, do autismo. A primeira pesquisadora aqui é a doutora Patrícia Beltrão, que é uma bióloga maravilhosa, extremamente competente na área, e ela está fazendo uma pesquisa, um estudo de desvendar o que acontece de fato no cérebro de autistas. Então, o que ela fez? Ela pegou células do dente de leite de autistas e reprogramou essas células para que virassem neurônios, né? Ela fez uma técnica lá de um japonês que utilizou células-tronco e nessa reprogramação dá para se ter uma noção fiel do que acontece no cérebro de autistas. E o que aconteceu? Ela percebeu que em várias regiões do encéfalo há um comprometimento em termos de ramificações de neurônios. Ela comparou o cérebro de pacientes normais, ditos neurotípicos, em que a ramificação está bem estabelecida, com os de autistas, em que esses espinhos dendríticos, né, chamados, que são essas ramificações, estão altamente comprometidas. E não só. Depois ela percebeu que existe uma célula por trás do neurônio, que é o astrócito, que é como se fosse um suporte para o neurônio. E esses astrócitos que, na verdade, não estão dando esse suporte viável para nutrir os neurônios. Então foi uma investigação muito perspicaz, de fato. Mais para frente ela descobriu também que em cérebros de autista existe uma neuroinflamação já bem proeminente, né? Então, por exemplo, descobriu a molécula de interleucina 6, que se encontra mais acentuada no cérebro de autistas. E eu digo fielmente que esses estudos daqui a um tempo vão acabar desvendando muitos mistérios do que acontece de fato no cérebro de autistas. E aqui eu venho a minha admiração pelo estudo do Daniel Geschwind, um grande pesquisador norte-americano também. Ele se comprometeu a estudar a nível não só neurobiológico, mas a nível de genética dos autistas. Então, o estudo dele é muito interessante, saiu na Nature, que é uma das revistas mais importantes da ciência no mundo de hoje.
que ele investigou? Ele conseguiu investigar no cérebro de autistas e também no cérebro de pessoas neurotípicas, ou seja, que não apresentam o transtorno do espectro autista, e ele viu que as regiões do lobo frontal, que é essa parte da frente do cérebro, e do lobo temporal, que é a região medial do cérebro, do meio aqui do cérebro, nas investigações, ele percebeu que para regular esses dois lobos, essas duas partes do cérebro, em pessoas neurotípicas, pessoas normais, existem em torno de 500 genes que fazem toda essa regulação, toda essa fisiologia certa, né? Quando ele percebeu isso nos cérebros de autistas, ele conseguiu ver que em vez de 500 genes que estão regulando todo esse processo dos dois lobos cerebrais, apenas 8 regulam. Então existe uma escassez de regulagem genética aí no cérebro de autistas. E esse estudo aí se abrilhanta com a hipótese de que a genética, o comprometimento de genes está cada vez mais associado com o transtorno do espectro autista. Já investigaram em torno de 1000 genes ou mais, né, que acabam expressando de maneira errônea proteínas no cérebro, e o quadro ele vem a estabelecer-se em si. Muitas terapias promissoras e muitos fármacos que estão aí em estudos em todas as partes do planeta para ajudar no tratamento do transtorno do espectro autista. Eu poderia ficar 1 hora aqui falando para vocês todos esses estudos, todas essas evidências que podem modular o cérebro de autistas, mas aqui eu preciso colocar como principais 2 estudos que estão em andamento e precisam de mais análise para liberação, que é do nosso eminente brasileiro que trabalha da Universidade da Califórnia, o Alisson Muotri, que é um dos pioneiros na pesquisa do autismo, e ele descobriu uma alteração genética, especificamente no gene TRPC6, que é um gene onde ocorre de fato essa mutação, vai desencadear o transtorno do espectro autista. Em torno de 1% dos autistas apresentam a mutação no gene TRPC6 e, de certa maneira, através das suas análises e do seu comprometimento científico, ele viu que a erva São João, uma substância da erva São João chamada hiperforina, está com uma eficácia bastante prevalente nesse quadro de autismo. Ou seja, os estudos preliminares constataram que ao se administrar a hiperforina, que é essa substância da erva São João, o quadro do autismo que tem esse gene alterado TRPC6 pode, em termos de diminuição de sintomatologia, acontecer de fato. Então, já é um estudo que está em andamento, vai ter análises ainda, né, dos órgãos competentes para que essa substância aí futuramente seja lançada no mercado. Agora, uma outra substância que pode muito ajudar é da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Existe um pesquisador lá que já estuda há muito tempo transtorno do espectro autista e pode ajudar bastante. Ela tem o nome inicial de AUT, né? Essa substância tem esse nome,
e já está em análise. E nos estudos iniciais, na avaliação inicial de administração dessas substâncias em pacientes autistas, a redução dos sintomas foram extraordinárias. Então, é uma substância que pode ser lançada no mercado também da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Além de muitas e muitas evidências que temos aí na ciência que pode auxiliar bastante. Mas olha, o recado que eu quero dar e o que é o mais importante. O autismo, ele é um transtorno que pode ser muito bem tratado. E a criança pode ter uma vida muito bem próxima até do normal quando esse tratamento for certo. As terapias comportamentais estão aí que ajudam muito. Eu quase não falei aqui de terapia comportamental porque o tempo foi curto também, mas existem muitas terapias que podem auxiliar bastante. Então a criança ela deve ser tratada fielmente e em alguns casos existem medicamentos já favoráveis que amenizam muito os sintomas, principalmente daqueles autistas e que têm uma sintomatologia mais aguda, né, mais agressiva. Então, existem medicamentos para isso e em momentos adequados devem ser utilizados. Então, aqui o meu recado. Qualquer criança que apresente esteja dentro desse espectro não pode nunca negligenciar o tratamento, porque quanto mais cedo for de fato o tratamento, melhor serão os resultados e mais promissoras serão essas vantagens que darão para a criança uma vida melhor.